Rafael Bueno. Bom, vereador, eu só gostaria de continuar uma fala, porque eu achei que tinha encerrado. Aí o vereador Alberto voltou para a tribuna e o vereador Fantinel pediu uma parte. Eu não entendi, vereador Fantinel, quando o senhor falou que o problema das pessoas em situação de rua é do judiciário. Não entendi mesmo, vereador. Se o senhor puder me explicar. Não, se o senhor puder uma parte, é só para eu entender. Por favor. Por favor, na parte. Houve um decreto do Supremo Tribunal Federal, através do ministro, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, dando esse impasse que os mendigos não podem ser tocados, eles só podem ser retirados da rua se eles assim quiserem. Caso contrário, eles podem permanecer ali porque é um local público. E em local público, qualquer cidadão pode ficar. Então, como é que você vai pegar uma pessoa que, em sã consciência, não tem capacidade de decidir sobre si mesma? Como a gente falou já antes, né? Não tem condições de decidir sobre a sua própria vida. Ela não sabe nem o que ela quer, vereador, por causa da droga, do álcool, enfim. Ela está ali abandonada, precisando de ajuda, né? E ela não pode ser ajudada. Ela não pode ser ajudada porque ela tem que querer. É lógico que ela não vai querer, porque ela não sabe decidir por si própria. É isso que aconteceu. Obrigado, vereador. Olha, nós estamos vivendo uma sociedade que quiser só caminhar aqui na Júlio, do calçadão até lá embaixo, no São Pelegrino, tu encontra umas 30 pessoas falando sozinho. Até eu, às vezes, estou falando sozinho comigo mesmo. E eu sempre ando de chinelo de dedo, de bermuda. Às vezes até eu tenho cara de mendigo. Imagina, então, quantas pessoas aí eu tenho que prender e levar a gente para os manicômios da vida. Ou internar. Ainda bem que esse decreto foi feito. E, na verdade, foi um estudo que o ministro fez e exigiu, eu estava lá no dia, junto com a deputada Denise Pessoa, que é a assessoria dela, que o Alexandre de Moraes deu o prazo, eles estavam terminando de elaborar o estudo. A nossa agenda era para ser às 3 da tarde, atenderam nós às 6. E saímos das 9 horas do Ministério dos Direitos Humanos, porque eles estavam entregando o estudo do Ministério dos Direitos Humanos para o ministro. E sabe por que foi exigido isso? Porque nós vivemos o empobrecimento da população. Nós estamos vivendo num momento onde as pessoas estão tendo que comer carcaça, voltar a comer lixo. Vivemos num momento onde não foi entregue mais residências habitacionais. Aliás, vereador Renato, hoje o senhor será destaque também na homenagem do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, porque mais de 2.500 famílias foram contempladas quando o senhor esteve à frente da prefeitura, o ex-prefeito Alceu. Então, a gente só consegue dar dignidade para as pessoas, não é prendendo elas, ou tipo a carrocinha que se fazia com os cachorros. É dando dignidade para essas pessoas, é garantindo para essas famílias, para essas pessoas que tenham educação lá na base, pré-escola, que tenham garantia uma escola infantil de turno integral, onde essas crianças que o vereador Alberto Meneguzzi falou, não seja aliciada, que essas pessoas, que esse menino que foi por juventude, ele possa ter escola, possa ter turno integral, ser retirado desse convívio, desse núcleo. E muitas vezes, vereador Fantinel, muitos dos usuários, talvez, que utilizam alguma droga, é o último recurso que ele tem para acalmar o sofrimento. Sabe, eu fico pensando assim, olha, num dia de chuva, de frio, como essas pessoas vivem? Como essas pessoas vivem, sobrevivem, aliás, elas não vivem, elas sobrevivem. Porque tem coisa melhor na vida de um ser humano de chegar em casa, tomar um banho, relaxar, tomar um chá, um chimarrão, comer num prato limpo. Sabe, eu estava agora, vereador, que eu fui lá para João Pessoa, eu vi uma cena, e eu só não quero exibir aqui na foto, mas eu vi uma cena assim que me deixou muito triste, sabe? Uma mãe com uma criança de uns 2 anos, na beira da praia. Eu vou mostrar depois para vocês, vereadores. Abraçada, assim, deitada assim no calçadão, assim, na beira da praia, dormindo num saco plástico abraçada. E eu, a minha filha Maria Rafaela, tendo tudo de bom que há e de melhor. Sabe? Aquilo ali me veio na cabeça, assim, qual será o futuro dessa criança? Qual será o futuro dessa criança?
A mãe tentando ser abraçada ali. Né? Então eu acho... E outra cena que eu vi também na mesma rua, eu tirei foto para ver isso, porque a gente tem que falar desses temas. Um rapaz falando sozinho também, ele dava uma mordida para ele e a outra para o cachorro. Ele conversava com o cachorro, talvez o único amigo dele. Cadê os serviços de saúde? Cadê os serviços de assistência social? Cadê a saúde mental? Então é um problema crônico no nosso país. E agora sair tipo carrocinha para prender as pessoas. Não, olha, isso é a parte, vereadora. Vereador Rafael, eu acho que é um tema extremamente difícil, complexo, e a gente costuma falar que é necessário um grande investimento na parte da prevenção para que isso não aconteça de fato. Mas eu acho que o vereador Fantinel ele quis dizer que existia a época do Osmar Terra, né, uma política em que as pessoas eram internadas involuntariamente, que foi uma tentativa de resolução de um problema crônico na cidade de São Paulo, das Cracolândias, que anos depois, né, vários estudos e se tem feito, né, esses debates, foi uma política pública que não se mostrou eficaz como deveria. Então, acho que a fala do Fantinel deve ter sido nesse sentido. Acho que é um tema extremamente difícil da gente falar. Internação compulsória é uma resolução, não é? É talvez uma prática de higienização da cidade. Como é que a gente trata isso, né? Então, é um tema muito importante, mas que bom que a gente vem fazendo esse debate aqui nessa Casa Legislativa, porque, de fato, a gente precisa aprimorar as políticas públicas para as pessoas que estão nessa condição, falar mais de saúde mental, mas principalmente investir na prevenção. Porque a gente sabe que quando a gente investe na prevenção aos agravamentos de saúde mental, aí a gente vai colher bons resultados, né? E a gente sabe que a recuperação de uma pessoa, né, que faz uso de drogas, ela é muito complexa, muito difícil. Tenho certeza que outros vereadores já acompanharam famílias em que um filho, um marido, alguém caiu no mundo das drogas e abala toda a estrutura familiar, toda a sociedade. Então, é um tema realmente muito complexo. Parabéns, acho que a gente precisa, sim, debater mais esse tema e pensar em ações conjuntas para que a gente possa melhorar isso aqui na nossa cidade. Obrigado, vereadora. Bom, ainda continua a internação compulsória, as pessoas podem. Só que se não funcionou realmente essa política de higienização, é porque ela foi ineficaz. Porque não é trabalhar com uma carrocinha. A reforma psiquiátrica já terminou lá em... os manicômios terminaram lá na década de 80, aliás, o Rio Grande do Sul foi protagonista nessa luta. Mas, colegas e vereadora Tatiane, não é com uma internação, uma simples internação. É tratar o problema na base. As instituições estão falidas. A instituição família, a instituição igreja, a instituição polícia. A gente viu lá no Rio de Janeiro. Os próprios policiais dando calote nos traficantes. Eles roubavam as cargas de cocaína, desviavam para os traficantes compravam, ainda eles davam calote nos próprios traficantes. Então, as instituições estão falidas. O que é que nós precisamos? É recuperar através da educação. É tirar essas crianças que estão em vulnerabilidade da educação. É proporcionar saúde para as pessoas. Atenção primária no nosso país. Atenção primária, lá na base, lá nas UBSs. Porque essas pessoas em situação de rua, muitas delas se submetem, para ter sua droga, se submetem a fazer coisas com o seu corpo e transmitem doenças. Cadê a atenção primária para cuidar dessas pessoas? Então, são uma série de fatores que eu ficaria aqui horas falando, mas eu até me indigno assim, com algumas coisas que eu não quero nem falar aqui o que eu penso. Obrigado, presidente.